Mais um protesto da geração Z derrubou um primeiro-ministro, tá? O primeiro-ministro da Bulgária anunciou a renúncia após protestos contra a corrupção. Detalhe, lá na Bulgária esse cara é de direita, centro-direita, tá? Mas ele tem o apoio dos partidos de direita na Bulgária. Alguns criticam ele até por serem russetes, tá? Mas o fato é que realmente aqueles países todos do leste europeu têm um problema muito sério com a corrupção desde a época da União Soviética e, de fato, isso é um problema muito sério lá, né? Eu não sei mesmo se é melhor ou pior do que no Brasil, tá? Eu suspeito que seja melhor do que no Brasil, porque aqui no Brasil, cara, é muita corrupção para tudo quanto é lado. Mas, enfim, lá na Bulgária o pessoal não é tão gado quanto aqui no Brasil, então o pessoal foi para a rua protestar contra os corruptos e derrubou o primeiro-ministro. Vamos entender o que aconteceu na Bulgária, porque o pessoal está colocando aqui, ó, protestos da geração Z derrubaram mais um governo, dessa vez na Bulgária. Grandes protestos da geração Z derrubaram o primeiro governo na Europa e coisa e tal, né? E uma coisa que eu quero fazer a conta com vocês aqui, porque muita gente aqui no Brasil fica com essa história de que não, temos que protestar também, temos que ir lá e derrubar o governo, igual o Nepal fez e queimou não sei o que lá e coisa e tal. Você sabia que o Nepal fez um acordo com o pessoal da geração Z lá, voltou a mesma bosta de sempre lá? Gente, revolução não resolve problema nenhum, cara, não resolve nada. Os protestos fizeram protestos, o primeiro-ministro renunciou, talvez possa melhorar alguma coisa, mas violência, achar que vai derrubar governo na unha, na briga, isso é besteira, isso não resolve nada. Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapso e essas notícias foram sugeridas por Amante do Xerife da Linha 1, Velha Desordem Mundial e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então, foi anunciado ontem, dia 11, na verdade, anteontem, dia 11, a renúncia do primeiro-ministro da Bulgária, o senhor Zelenskov. Ele renunciou e todo o gabinete dele renunciou também lá na Bulgária, né? Então foi um protesto muito grande que estava acontecendo. Deixa eu mostrar para vocês aqui os protestos na Bulgária. Aqui, ó, os protestos grandes lá na Bulgária. O governo búlgaro, né, renunciou depois de marchas contra a corrupção. Aqui as imagens dos protestos lá, realmente protestos enormes. O pessoal foi mesmo para a rua lá, foi protestar contra a corrupção lá na Bulgária. Eu imagino que isso daqui seja em Sofia. E aqui, ó. Hoje a Bulgária teve os maiores protestos anticorrupção nos últimos 30 anos, né? Um monte de gente na rua, realmente impressionante o protesto lá. E aqui mais imagens da Bulgária. E o que mais que tem imagens aqui de protestos aqui? Um monte de protestos. Enfim, mas repara, o pessoal está colocando isso daqui como sendo protesto da geração Z. Olha só, protesto da geração Z derrubaram mais um governo, dessa vez na Bulgária. Mas a verdade é que esse protesto aqui foi um protesto até relativamente comportado. Né? Foi um protesto. Protesto não tem nada de errado. Protesto eu acho justo. Eu defendo protesto. Eu vou em protestos. Protestos desse tipo contra a corrupção e coisa e tal, isso é uma coisa bacana. Isso vale a pena. Você demonstrar a força do povo, né? É diferente do que aconteceu no Nepal. No Nepal não foi só protesto, né, meu amigo? No Nepal teve quebra-quebra, teve enfrentamento, né? No México, recentemente, teve também o protesto da geração Z lá, um protesto violento também na capital do México, né? Também não resultou em nada, mas ali teve quebra-quebra, teve enfrentamento com a polícia, quebraram um monte de placas que foram colocadas lá para proteger o palácio do governo e coisa e tal, mas no final das contas, mudança mesmo não teve, né? Então aqui, ó, o primeiro-ministro búlgaro, o Rosen Zelenskov, entregou sua renúncia e da coalizão de governo minoritária liderada pelo partido de centro-direita, GERB, que é o nome do partido, né? Após semanas de manifestações contra suas políticas econômicas, em especial um controverso projeto orçamentário em meio à indignação pública com a corrupção generalizada no país, né? Então sim, a Bulgária tem muita corrupção e tem pouca pressão para acabar com essa corrupção, né? Milhares de búlgaros se manifestaram na noite da quarta-feira passada, evidentemente, em Sofia e dezenas de outras cidades, no mais recente episódio, uma onda de protestos contra a incapacidade de sucessivos governos em erradicar a corrupção. Esse pessoal, cara, a corrupção é parte do governo. O governo existe por causa da corrupção, meu amigo. Não tem. Se acabar com a corrupção, acaba com o governo. No momento que não tiver mais corrupção, o governo deixa de existir, porque não tem sentido o governo sem corrupção, né? Para vocês entenderem como é que é o parlamento atual da Bulgária, tá? Você tem o GERB, que é o partido do primeiro-ministro,
que é conservador de centro-direita, então é uma espécie de PSDB de lá. Aí tem o PT de lá, que é o Partido Socialista Búlgaro, que até que tem uma grande participação, 70 cadeiras, né? Isso é raro nos países do leste europeu. A maior parte dos países do leste europeu, você não tem nada de socialismo lá, porque simplesmente o pessoal não vota em socialismo. Ninguém quer voltar para a época da União Soviética, do comunismo e coisa e tal. Tem aqui, olha só, tem um partido libertário aqui, ou pelo menos liberal, estão dizendo aqui, né? Movimento pelos Direitos e Liberdades, que tem uma participação significativa, 25 pessoas aqui. O Patriotas Unidos, que é o nacionalismo búlgaro, tem 21 pessoas, e o Volia, que é o populismo de direita, 12 pessoas, 12 deputados, né? Então essa é a distribuição do parlamento lá. Eles têm um governo que não é majoritário. Aqui está mostrando o Patriotas Unidos com 27 cadeiras, mas o Patriotas Unidos tem só 21 cadeiras. Então 21 daqui com 95 de cá, você só chega a 100 e poucas, então não seria a maioria, né? Não conseguiria fazer mais de 50%. Então, por definição, é um governo minoritário, né? E deve haver uma nova eleição em breve, pelo que eu entendi aqui, né? Percebemos que os protestos foram contra a arrogância e presunção. Não se trata de um protesto social, mas sim de um protesto por valores, disse o Zeliadskov. Não foi um encontro de opositores políticos sobre políticas, mas sim sobre atitudes e, portanto, une diferentes componentes da sociedade búlgara. A oposição pede eleições justas e livres, mas pode ser que o partido do governo tente formar um novo governo por lá, né? Vocês sabem, regimes parlamentaristas, basta eles conseguirem a maioria na Câmara que eles conseguem fazer um novo governo lá, né? O presidente, que é o Rumdem Radev, disse que no início da semana havia pedido a renúncia do governo, reiterou esse sentimento na quinta-feira, e então essa é a situação. O gabinete de Zelyakov continuará no cargo até que um sucessor seja eleito, e é um protesto da geração Z, porque estão dizendo que a geração Z está na frente, mas de novo, é um protesto muito diferente daqueles que aconteceram no Nepal. Esse daqui é um protesto razoável, é um protesto que as pessoas estão protestando, né? Alguma violência pode ter acontecido, como mostra aqui essa imagem aqui da Gazeta do Povo, mas certamente é muito diferente do que a gente viu lá no Nepal, ou no México, ou em outros lugares que teve protesto da geração Z no final das contas, né? Então é isso daí. Que bom que o pessoal da Bulgária acordou contra a corrupção, é uma coisa positiva. Se os caras estavam ligados a Russetes, então melhor ainda que eles tenham caído lá no governo da Bulgária. Resta saber como é que vai ser o próximo governo, se vai ser melhor do que esse ou se vai ser ainda pior. Eu não vejo muita alternativa não, tá? Se eles não fizerem outra eleição, não tem muito como fazer outro tipo de agrupamento aqui que não seja com o próprio Gerbe na frente, né? Vai acabar sendo a mesma coisa de formas diferentes aqui, mas basicamente a mesma coisa, segundo eles estão colocando aqui. Não tem muito como escolher outra alternativa, né? Para complementar, eu acho importante lembrar para vocês que eu sou radicalmente contra protestos violentos. Já falei isso no caso do Nepal. Eu acho que o brasileiro é muito bovino mesmo, acho que o brasileiro é muito calminho demais. Podia protestar mais no final das contas, mas não protestos violentos, protestos enfáticos, protestos com presença na rua, com mais tempo, com mais frequência e coisa e tal. Uma das coisas que está faltando no Brasil é justamente a gente fazer protestos com mais frequência por aqui. Mas enfim, essa é a característica do brasileiro, né? Nós somos assim. Tem esse lado positivo, evita-se muito sangue nas ruas, isso não é uma coisa positiva, protestos violentos não ajudam também. No final das contas, você acha que isso muda as coisas? Não muda não. Ou às vezes pode ser até pior, pode mudar para pior. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.